Pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos dar início então a mais uma Boa aula. noite, professor. Boa noite. Vamos dar início então aí a mais uma aula da nossa disciplina de Economia e Cenários Globalizados. Uma dúvida aí, todo mundo fez a prova multidisciplinar? Eu perdi essa aí. E daí não tem mais jeito? Eu Eu fiz. acredito que não, tá? Aí E teria aí, que... como é que fica a nota? Porque não aparece lá na nota dessa. Não, Aí o coordenador do curso, né, ele vai pegar todos que fizeram e vai encaminhar para os professores a nota que cada um conseguiu na prova. Salvo, salvo engano, tá? Depois até, acabei de ver que, se eu não me engano, ela vale 1,5, tá? Da, da nota final do segundo bimestre aí. E aquela outra que apareceu, gente? Apareceu uma outra agora lá, uma outra prova lá, né? O que O é que aquilo tem lá lá? agora é do segundo bimestre, né, que vocês vão fazer futuramente. É muito. É, Não, mas não é da disciplina do senhor, é do lado lá daquela multidisciplinar, apareceu um questionário, uma prova lá. Avaliação institucional. Ah, é verdade. Tá acontecendo também. Acho que, se eu não me engano, começou semana passada a avaliação institucional. Ali vocês vão acabar avaliando a instituição, as aulas, os professores. É interessante. Vale, vale alguma nota aqui lá? Não. Não, nota tecnicamente não vale, tá? Mas é interessante para que a própria faculdade tenha uma ideia do que precisa melhorar, do que está bom, né? O que está satisfatório. De repente, ali, alguma questão de estrutura vai ficar difícil avaliar por causa da questão da pandemia, né? Mas, de repente, a questão das aulas, a questão dos professores, das atividades, de como é que tá as aulas remotas, isso aí, acredito eu que vocês consigam estar avaliando, tá? Essa questão aí da multidisciplinar, o professor perguntou mais por curiosidade mesmo, para saber porque não aparece para nós também, tá? Quem fez, quem não fez. Como eu mencionei aí, o coordenador depois, no final do bimestre, quando for lançar a nota do segundo bimestre, é que nós vamos saber quem que realmente fez e qual foi a nota de cada um, tá? Pessoal aí que de repente é do primeiro semestre, viu o boletim lá que está reprovado, ó, porque a nota está, a média final está abaixo de 7, né? Porque o próprio sistema ali já faz o cálculo somando as duas notas e dividindo. Como não tem nota do segundo bimestre, porque o segundo bimestre não acabou, então ele faz isso daí, né? Às vezes pode ter gerado algum susto, a não se preocupem, tá? O cálculo automático que o sistema faz. Avisando que eu lembrei de ver, eu verifiquei essa questão recentemente quando estava lançando as notas, né? Acabei não comentando com vocês na aula passada, mas para ficarem tranquilos aí que ainda tem nota para sair, né? Do segundo bimestre. Principalmente o pessoal do primeiro, né? Eu acabo mencionando porque de vez em quando acaba criando um susto aí, tá? Mas é normal do nosso sistema aí. Beleza? Então, aí aqueles que quiserem, que puderem estar fazendo a avaliação institucional é interessante para a instituição e para nós, professores. Se eu não me engano, também vocês têm uma outra disciplina online que vocês também têm que fazer, tá? Bom,
recados aí, curiosidade do professor também, sanada, né? Até esperando entrar um pouco mais os colegas aí. Vamos estar iniciando, Pessoal, então. Ou pois professor, não. deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal aí. Sabe aquela disciplina lá, Acho que é produção de leitura de texto? texto, né? É essa aí. Aí eu perdi a primeira, depois eu fiz as notas lá, né, tal. Aí depois eu fiz aquela uma que tem dois textos e um questionário, não é? Demora muito tempo, porque falta aquilo para somar na nota. Demora muito, gente, para sair aquela nota lá, daquele texto que eu postei e tudo mais. Não lembro. Quanto demorou para vocês? Então, da redação eu não sei, que é a que vence agora dia 31, tem um texto para entregar, né? Isso Mas aí. aquele questionário saiu na hora a nota. Não, os questionários saiu todos, não tem problema, né? Estou dizendo, aqueles textos lá, que é dois textos lá, né? Acho que bota no fórum um texto, não é isso? Você bota um sobre liberdade de expressão, não é isso? Depois você Sim, tem dois textos e mais Uma, um questionário. acho que você está falando da avaliação global que nós fizemos, é. é essa? Da avaliação global eu acho que saiu a nota também. Não saiu? Para mim que Para tinha mim, saído essa nota. Eu não, verifiquei não, essa semana, para mim não tinha saído ainda, eu vou estava ler. em Ah, então pode avaliação, né, ser da que nota. no Acho que por final do conta da mês, né? redação também que nós fizemos. Então tá bom. Obrigado, viu, gente? Desculpa aí, professor. Não, tranquilo. É importante, é interessante também ter essa troca de experiência, né? Troca de informações entre vocês, tá? Bom, aí também, como às vezes você tem algum prazo que ainda está em aberto, né? Então, provavelmente vai ter um professor que vai estar corrigindo, então só corrige após o término do prazo aí também, né? Bom, dando início então à nossa Professor, aula de hoje. Oi, professor, desculpa interromper, é que o Elivelton mandou mensagem para avisar que ele tá com Covid e ele tá de atestado, ele não tá se sentindo muito bem, por isso que ele não vai entrar na aula hoje, tá? quem que está com E o Covid? Tarcísio também. O Tarcísio falou O que não ia dar para Elivelton, ele. E o Tarcísio também falou que não ia dar para assistir hoje. Tá, mas perdão, quem que está com Covid? o Elivelton, O Elivelton. Tá. isso. Depois você só pede para ele me mandar um e-mail com um atestado certinho, só para não ter problema de depois eu esquecer. Tarcísio também não vai assistir por causa de Covid ou por outros problemas? Outros problemas. Outros problemas. Pede também só para ele me mandar um e-mail formando certinho, senão é perigoso eu esquecer também. Daí pode vir a ter problema, tá? Ok, professor. Bom, na aula passada, então, nós vimos ali a questão de como é que funciona a questão do comércio internacional, né, dentro da visão da macroeconomia. Então, nós vimos ali comércio internacional, comércio exterior, a diferença, um apanhado histórico, um conceito. Aí nós vimos questão de exportação, importação, balança comercial, taxa de câmbio. Sobre essa questão da aula passada, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, com a matéria da aula passada, tá? Nós terminamos aí a análise macroeconômica, tá? Então, nós vimos lá a introdução, a parte histórica, a microeconomia, e agora nós vimos a macroeconomia. Então, nós fechamos aí a parte de economia da nossa disciplina. Tá? Nossa disciplina, então, ela é dividida em economia e cenários globalizados. Então, na aula de hoje e nas próximas aulas, tá?
nós vamos começar a trabalhar a parte de globalização, de cenários globalizados, que aí também, né, é meio que um gancho que nós pegamos da macroeconomia, né, principalmente ali da parte de comércio internacional, comércio exterior, e nós passamos aí então por uma questão de globalização, cenários globalizados, tá? Que daí nós vamos pegar uma parte histórica, algumas discussões do que é globalização, antiglobalização, que nós também temos esse movimento hoje, globalização econômica, nós vamos falar dos blocos econômicos, globalização cultural ou multiculturalismo, né? E daí também, daí nós vamos ter um pouco de discussão de direitos humanos, que a gente vê quando a gente fala também em globalização. Tá? Vai ser nada muito aprofundado, mas é mais ou menos o que nós vamos estar vendo aí no decorrer das próximas aulas. Acho que, se eu, salvo engano, pelo que eu vi no calendário da faculdade, a prova começa dia 1º de julho, né? Alguém pode confirmar para mim? Isso mesmo, professor. Isso mesmo, né? Tá. Então, salvo engano, aí dia 2 seria uma sexta-feira, então seria a prova. Uma semana antes, revisão que a gente faz, né? Tradicional revisão. Acredito aí que tirando a revisão, nós temos a aula de hoje, mais 2 ou 3 aulas, vai depender aí se sexta-feira que vem for recesso ou não. Parece, pelo que eu vi do calendário, a princípio não é. Só tem o feriado na quinta-feira, que é Corpus Christi. Mas, havendo alguma alteração aí, os coordenadores vão entrar em contato com vocês, com o professor, depois o professor também entra em contato. Mas, a princípio, nós temos, então, a aula da semana que vem, dia 4, dia 11, 19 e 26. Então, nós temos mais 3 aulas e daí a nossa revisão. Então, né, quando nós falamos em cenários globalizados, né, vem aí na nossa cabeça a questão da globalização. E a globalização, ela é um fenômeno. É um fenômeno, né? Que inclusive é complexo a gente conseguir traçar quando efetivamente nós podemos falar em globalização, tá? Nós vamos ter aí autores que falam que a globalização ela começou a ocorrer no período da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter autores aí que vão falar no final ali da Guerra Fria. Nós vamos ter autores que vão falar do movimento ali de navegações, século XV, questão da Roda da Seda, século XIII, tá? Momentos históricos importantes. Mas, se nós formos analisar de uma forma histórica, desde o começo, né, da questão dos gregos, dos romanos, né, nos egípcios, acabava se tendo também, mas era um pouco mais difícil da gente verificar ali os egípcios conversando com outros povos. Quando nós entramos ali em Grécia, Roma, né, que daí nós vamos ter ali os persas, os macedônios,
Então aí você já começa a ter, né, o período ali, um período de conquistas que você já começa a ter um surgimento, um embrião, tá, de globalização, tendo em mente o que se tinha como mundo, como se tinha como globo, naquele momento histórico, né, até que dentro do Império Romano, depois do Império de Alexandre o Grande, eles diziam ali que eles dominavam todo o mundo, ou uma grande parte do mundo era dominado por aquele império. Então, passado aí, né, esse momento, nós chegamos ali no período da Idade Média, onde nós já havíamos feudos, né, que conversavam entre si. Então, nós tínhamos ali os senhores feudais que faziam compra e venda entre si, né, ou troca de matéria-prima de um para o outro, ou às vezes alguém que prestava um serviço ali como soldado, um guerreiro, um mercenário. Então, nós temos ali também um começo de comércio internacional, começo de globalização, também quando nós falamos ali de viagens, né? Até a questão das chamadas Índias, né? Que se tinha ali a tal da Rota da Seda, e se buscava mercadorias, se levava mercadorias para o Oriente. Você tinha também não só a questão de compra e venda, mas também a questão de levar culturas, né? Às vezes alguém tinha que aprender um determinado idioma para conseguir fazer uma transação ou não. Então, nós vamos ter aí posteriormente também as grandes navegações, né? Período da Rota da Seda é mais ou menos século XIII, século XV, XVI, nós vamos ter as grandes navegações espanholas, portuguesas, que coincide aí com o entre aspas, né, descobrimento das Américas, que daí também tem essa questão de você aumentar o globo, aumentar a influência, e você tem aí um aumento de comércio, né, novamente, compra e venda, troca de um material pelo outro, leve trás de culturas, né, a imposição de uma cultura ou levando uma determinada cultura para outro local, né? Dependendo aí se você tinha ali uma colônia de exploração, como foi Portugal com o Brasil, ou se era mais de se levar efetivamente uma cultura, como de repente foi mais ali Inglaterra com Estados Unidos. E, tá? Principal momento aí que nós podemos colocar como globalização efetiva moderna, né? Realmente pode vir a ser um momento de Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, o senhor falou em moderna. Sim, porque aí eu coloquei alguns momentos históricos, de história antiga, história Idade Média, Idade Moderna, né? Vamos colocar aí Idade Contemporânea, então, que é o marco principal aí, talvez, pelo menos da globalização moderna ou contemporânea, que efetivamente é a questão aí das grandes guerras. Ah, professor, por que o senhor fala da questão das grandes guerras? Aí nós tivemos discussão de divisas, além da questão de comércio, né, de troca e venda, de troca ou de compra e venda, da questão cultural, da questão de idioma, língua. Nós começamos a ter, além do transporte naval, né, você começa a ter aí questões de aéreo,
né? Já se tem uma situação mais rápida para se viajar ou para se levar matérias-primas, levar produtos, levar pessoas. Tem-se também aí um avanço, talvez que se possa colocar talvez como um marco inicial dessa globalização, começo das telecomunicações ou das comunicações aí de rádio, telégrafo, né? Posteriormente o telefone, hoje nós temos a internet, que são caminhos aí que levam para termos efetivamente uma globalização propriamente dita, que é um fenômeno, né, que ele busca uma forma direta ou indireta, né, você tornar ou você impor questões econômicas, sociais, culturais de um determinado país ou de um determinado grupo hegemônico, né? Podemos colocar assim a questão de uma definição de globalização. A professora Schöne, então, está dizendo que a globalização é algo ruim. Não, nós podemos ver aí, nós temos vários momentos, vários exemplos de que a globalização também é um elemento positivo. Ah, no final das guerras, nós tivemos aí criação, tanto no final da Primeira Guerra quanto da Segunda, de instituições transnacionais, né? Na Primeira Guerra nós tivemos a Liga das Nações, que não deu muito certo. Na Segunda nós tivemos a Organização das Nações Unidas, que daí decorre a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho, que são órgãos, organismos trans ou supranacionais. Então vejam aqui que é um primeiro ponto interessante da globalização. Até então, eu tinha e ainda tenho o Estado como soberano. Se nós pegarmos lá a Constituição Federativa do Brasil, Constituição de 1988, é colocar lá que um dos fundamentos, um dos pilares da República Brasileira é a sua soberania. Tá? Então, professor, o Brasil é um país soberano. Sim, ele pode tomar as suas decisões de forma interna, de forma externa, participando aí criando toda a sua legislação, criando todo o seu mecanismo de gestão pelo executivo, as leis pelo legislativo, o seu julgamento pelo judiciário, não, alguns exemplos, né, nós podemos colocar aí como uma soberania interna e externa aí, participação nessas organizações internacionais que eu mencionei para vocês, participação em outros organismos, né, que hoje nós podemos falar em OTAN, que é a Organização Tratado Atlântico Norte, que é do hemisfério norte, né, tem o BRICS, que é o organismo que busca interesses, né, comerciais, Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, né, em inglês o termo BRICS. Então, nós temos aí a soberania, a autonomia de participar desses organismos. Uma vez participando desses organismos, vejam que eles são organismos trans ou supranacionais. Por que são trans ou supra? Porque são acima do nacional, né? São acima do Estado Brasil, é um aglomerado de outros países. Então, nós vamos ter aí o quê? Tratados internacionais. Nós vamos ter uma legislação própria desses
tratados que o Brasil pode ou não ser signatário, né? Ele pode ou não assinar, pode ou não participar, tendo validade quando se passa por um mecanismo de tornar isso como legislação interna, tá? Tem todo um procedimento previsto na Constituição para isso acontecer, e se torna uma lei ou se torna uma emenda constitucional, dependendo a situação, a discussão, tá? Então, é uma questão supranacional. Então, nós podemos dizer que um dos efeitos da globalização é que os países conversam entre si na questão do comércio internacional, que nós já falamos na aula passada. É um ponto positivo. Aqui, alguns podem colocar um ponto negativo, que é o que eu tô, da questão. Se eu participo de um organismo desses, eu, em tese, né, eu, país, Brasil, ou Estados Unidos, ou qualquer país que seja, abriria, entre aspas, mão de parcela da minha soberania. A partir do momento que, se eu sou soberano, ninguém manda em mim, eu mando em mim. Porém, quando eu passo a participar desses organismos internacionais, que decorrem da globalização, nós vamos ter aí, então, uma abertura, uma, entre aspas, da soberania. Eu vou deixar de exercer, não que eu vou perder a minha soberania, eu não perco, mas eu acabo abrindo mão, eu deixo de exercer parcela dela para que organismos de fora, outros países, também dialoguem e também acabem influenciando internamente dentro da estrutura desse determinado país. Professor, isso pode ser positivo, pode ser negativo. Sim, né, tem essa questão positiva que você melhora o comércio, você também vai ter o lado negativo de abrir mão da soberania. Mas isso é negativo? Bom, você tem que analisar se você está falando num país democrático, um país que não é democrático, né? Se você for pegar uma situação no Brasil, é mais, entre aspas, simples, né, o Brasil fazer parte desses países, como dessas instituições como faz, e hoje a China, por ter aberto, a China hoje ela é um país aí, talvez politicamente, tá? Socialista, populista, né? República Popular da China, porém eles têm a sua economia aberta, em parte, para o mercado externo. Então, eles abrem ali parcela da sua economia, tanto que hoje, muito dos produtos que nós usamos nesse exato momento, seja um computador, seja um celular, seja uma roupa, muito provavelmente vai estar lá escrito Made in China ou Made in China, né? Então, aí está uma questão da globalização. Você permite que outros países também entrem dentro do seu território nacional. Então, eu posso criar uma empresa, também uma empresa não nacional, uma empresa estrangeira, vir no Brasil, como nós temos, né? Nós temos aí, por exemplo, as montadoras de veículos, Renault, Peugeot, Hyundai, são empresas transnacionais. Eu estava falando de organismos transnacionais, agora falamos de empresas transnacionais. Se nós tivermos uma empresa da Apple, da Microsoft, elas vão ter as suas matrizes e vão ter as suas filiais nos outros países. Aí a matriz provavelmente é Estados Unidos, né? Do Apple, Microsoft.
Uma situação que também acaba sendo positiva é que você consegue, né, com a questão do comércio, com a questão da troca, compra e venda, você consegue ter mais pessoas para vender, né, você vai ter uma demanda maior dos seus produtos, você vai conseguir ter uma oferta maior. Ah, professor, mas vou ter uma oferta maior? Sim, porque aqui você vai ter uma outra vantagem, ou um benefício, ou uma desvantagem, ou um malefício da globalização, que é você conseguir ter a empresa num país menos desenvolvido ou em desenvolvimento, que os fatores de produção são mais baratos. Agora há pouco eu dei o exemplo para vocês que muitas empresas migraram para a China. Por que essas empresas migraram para a China? Porque lá a mão de obra é barata. Quando se teve essa abertura para essas empresas irem para lá, era uma mão de obra barata, era uma mão de obra sem qualificação, sem especialização, como nós vimos aí já quando falamos de emprego e desemprego. Então, você acaba conseguindo aí ter um maior lucro, uma maior competitividade, tendo também, devido à globalização, uma diminuição aí nos custos dos fatores de produção. Neste exemplo que eu dei para vocês, mão de obra. Porém, com a globalização, talvez eu não tenho um determinado produto que se plante no meu país porque não é originário do meu país. Porém, comprando, eu posso tentar plantar. Então, né, mais uma vez, um benefício do comércio internacional devido à globalização. Eu consegui plantar um determinado produto ou, né, um outro benefício de se ter aí uma globalização dos maquinários, das técnicas, das pesquisas, eu consigo fazer aí talvez um alimento transgênico, né, independente aí fora da discussão se um transgênico faz ou não mal ou bem à saúde, né, transgênico. Quando saiu aí, tinha essa discussão da questão da soja, se fazia mal, se não fazia. Acredito que até hoje se tem ainda essa discussão em cima destes produtos. Então, nós vamos ter aqui um outro ponto, que é a questão da qualidade de vida, né? Ah, professor, o senhor fala de qualidade de vida como um aspecto positivo. Sim, como um aspecto positivo. Por quê? Hoje nós estamos em um momento de pandemia, que nós estamos aí no Brasil com pelo menos 3 vacinas. Tá? Vamos colocar uma quarta que o Brasil ainda não aprovou, mas em tese nós temos a Coronavac, que ela vem da China, a AstraZeneca, Oxford, vem da Inglaterra. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Nós temos a Sputnik, que é russa. Nós temos a Pfizer, que vem dos Estados Unidos. Se nós não vivêssemos num momento de globalização, não tivéssemos aí talvez uma Organização Mundial de Saúde, e tudo bem, né? Nesse 1 ano e meio mais ou menos de pandemia, teve muitas contradições. Ah, isso pode, depois não pode, depois volta a poder. Enfim, se nós não tivéssemos a globalização, esses órgãos supranacionais, vocês acreditam que no Brasil nós falaríamos em vacina para o Covid? Talvez aqueles que conseguissem com muito custo ir viajar, alguma coisa assim, mas talvez tomar elas aqui no Brasil, se não existisse essa globalização,
ficaria muito complexo da gente estar falando dessas vacinas. E, como eu já falei para vocês, né, no começo ali, que foi o principal marco da globalização, com base em algumas informações aí de alguns teóricos, a questão da telecomunicação. Então, até ali, surgimento ali das situações, às vezes você mandava uma carta, primeiro que você não tinha conhecimento de onde a pessoa estava, né? Então, primeiro ponto aí, descobrir onde onde a pessoa estava. Hoje, com a internet, é muito mais fácil. Você procura o nome da pessoa no Facebook, no Instagram, você acha, né? Tempos atrás, era difícil, você tinha que saber onde a pessoa estava, ou ter uma ideia de onde ela andava para mandar uma carta, ou mandar um telégrafo, né? O telégrafo era caro, era custoso. Hoje, na verdade, acho que nem existe mais. A questão do telefone mesmo, quando surgiu, né, quando começamos a falar de telefone efetivamente, no Brasil ali na década de 80, era algo caro, né? Eu conheço história de pessoas que saíram do Brasil, foram trabalhar para fora, para o exterior, para comprar linhas telefônicas, para alugar para outras pessoas. Então, a questão da globalização aí, com a questão positiva, de se diminuir custos, né? Apesar de ser positivas em alguns pontos, né, para a questão da competitividade, da questão do consumo, é prejudicial porque alguém vai deixar de receber, né? Se eu contrato alguém por um valor menor, por não ter qualificação, por não ter uma especialização, a pessoa que tem essa qualificação, que tem essa especialização, ou vai ter que se submeter a receber menos, ou vai ficar sem trabalho. Então, também tem esse malefício aí que decorre da globalização. Questão aí também da globalização das telecomunicações, né? O professor estava falando para vocês. Nós temos algumas situações aí, tá? De que, muito embora tenha todo esse benefício, né? Hoje, eu quero uma informação, eu jogo no Google, ou eu quero achar alguém, eu jogo no Instagram, eu jogo no Facebook. Da mesma forma que eu tenho toda essa facilidade, toda essa agilidade, né, que nós vemos a tecnologia no momento das tecnologias da informação, nós temos uma situação complicada, porque hoje nós não conseguimos absorver toda essa informação, não conseguimos assimilar, não conseguimos filtrar, né? Então, acabamos recebendo muitas informações, as quais, muitas das vezes, a gente não consegue saber se são todas verdadeiras, se não são, da forma imediata, né? Eu recebo de forma imediata. Se eu quiser algo a mais além, eu vou ter que procurar, vou ter que me esforçar, o que às vezes acaba sendo um malefício aí de ter tanta informação ao mesmo tempo, pessoas acabam se acomodando e não acabam buscando saber se aquilo lá é verdade ou uma fake news, né? Vamos utilizar um termo da moda aí. Um outro ponto aí que também acaba sendo um tanto quanto complexo, problemático, dessa questão da globalização das comunicações, é que nós vamos acabar caindo ou discutindo em questões de censura ou questões de controle. Não, vamos pegar ali nos países de origem árabe, né? Eles têm algumas proibições ali de redes sociais, né? O Orkut foi proibido em alguns países, é, material aí, vamos chamar assim de material adulto, material erótico, não é permitido, né? Alguns sites
de notícias não são permitidos, da mesma forma como na China, que você tem todo esse controle, né? Quase nenhuma das redes sociais existe. Aqui existe, é extremamente controlada pelo governo, e tem a censura aos sites de notícias. Essa questão da pandemia aí, muitos dizem, muitos, né, que aí a gente vai entrar nessa discussão, se efetivamente é verdade ou não, né, que o governo chinês tinha informação desse vírus pelo menos 2 meses antes e acabou segurando a informação, acabou não deixando a informação vazar para o resto do mundo, né? Que aí nós temos um problema quando se controla essa informação, porque a informação ela é rápida, o fluxo de pessoas, de mercadorias também é rápido, né? Hoje você consegue, de repente, dar a volta ao mundo aí com voos, né, em período de 24 horas, mais ou menos, a de voo, tô chutando, mas, porém, então, de repente 48 horas, né, 2 dias, o que era até algum tempo atrás era inimaginável. Então, são os benefícios e os malefícios da globalização. Eu tinha falado para vocês da qualidade de vida, do lado positivo, questão da vacina, questão dos medicamentos, questão de tratamentos, mas também nós temos aí os malefícios que essas doenças, elas se propagam cada vez mais rápido. Ah, professor, mas elas se propagam pelo ar. Sim, só que você tendo o fluxo, o trânsito de pessoas, você acaba tendo um fluxo muito mais rápido da doença que se transmite pelo ar, pelo vento. Então, nós vamos ter aí também situações mais complexas de questão de qualidade de vida. Uma outra coisa aí que o professor falou, né, da questão do consumo. Consumo também é positivo, por quê? Porque eu posso comprar produtos de outros países, posso importar, posso ter aqui produtos que não são fabricados no Brasil, né? Então consigo ter coisas de, vamos colocar assim, entre aspas, de um nível maior ou mais elevado do que as que teriam no Brasil se não existisse a globalização. Um minutinho, eu estou pesquisando, vendo aqui nas nossas anotações. Aí então, pessoal, nós vamos ter, tá? Aí então eu estava a falar para vocês de como surgiu a globalização, né? Que seria a globalização, os seus viés, né? Questão da globalização, do avanço dos transportes, o avanço da qualidade de vida, o avanço aí do consumo, do trabalho, né? Da questão do comércio. E como nós vimos aí, como o professor estava falando, nós temos tanto os aspectos positivos quanto negativos. Então vamos colocar aí, né, num período contemporâneo,
Muito se falou, muito se fez para essa globalização, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Hoje, tá? Hoje, entre aspas, mais recentemente, se começam a se falar em movimento de desglobalização ou de antiglobalização. Então, são alguns movimentos, um deles, inclusive, aconteceu aqui no Brasil, se reuniu no Brasil, no Rio Grande do Sul, que são movimentos que, ao verificar todos esses efeitos positivos e negativos da globalização, eles buscam o quê? Eles buscam deixar de ser essa globalização, né? Deixar, vamos colocar aí, focar no todo, no global, e voltar a se focar mais para o local, para o regional. Porque hoje tudo se discute, tudo se produz, tudo se faz pensando no global, né, no globalizado, né, no jogar para comércio internacional, trazer do comércio internacional, consumo, importação, vender a exportação, né, às vezes vamos colocar aí até nas áreas do conhecimento, né, do direito, principalmente, que eu tenho mais conhecimento. Nós importamos, às vezes, teoria de outros países, de outros mecanismos jurídicos, e aplicamos no Brasil, sem saber se vai dar certo ou não. Então, alguns buscam voltar aí a ter a sua soberania de forma total, não de uma forma mitigada, aí, né, de você ter que abrir mão de parcela dela para poder participar dos grupos econômicos ou dos grupos de interesses dessas organizações trans ou supra individuais, tá? Aí fica a dúvida, né, se efetivamente vale a pena falarmos em globalização ou falarmos em anti-globalização ou desglobalização. Na minha concepção, na minha visão, podemos ter aí esses movimentos, mas eu acredito que para frente só vai aumentar, só vai se tornar cada vez mais globalizada a nossa cultura, a nossa economia, a nossa saúde, as nossas tecnologias da informação, a não ser que haja uma mudança radical de cultura, de pensamento. Mas com o que temos hoje, né, temos embriões, que são esses movimentos. Porém, não acredito que tenha, a curto prazo, pelo menos, qualquer possibilidade de mudanças. Aí, tá? Nós podemos falar também de elementos desses grupos, desses movimentos anti-globalização, quando nós falamos que essa globalização, apesar de ela gerar uma aparente união, né, com base na teoria desses movimentos, você acaba criando uma exclusão. Por isso que nós vamos falar de globalização e exclusão. Então vamos colocar aqui, professor, qual um exemplo dessa exclusão? Bom, hoje nós vivemos na era da tecnologia da informação, na era da informática, na era das redes sociais, das mídias digitais. Imaginem vocês que
Maringá, no Paraná, nós temos um acesso, né? Talvez nem todas as pessoas, mas uma grande parte. E essas pessoas que não têm acesso, mesmo aqui na nossa cidade, no nosso estado, ou em regiões mais pobres do Brasil, né, querendo ou não, essas pessoas elas acabam sendo excluídas, né, da sociedade globalizada, que se você não tivesse toda essa globalização, se não tivesse toda essa tecnologia de informação, por exemplo, você continuaria buscando as pessoas. Ah, talvez até se teria uma exclusão maior, podemos colocar assim, de que eu não teria tanto acesso a parentes meus que moram longe. Acesso, a comunicação seria mais lenta, mais demorada, mas, né, teríamos aqui menos pessoas excluídas, né, quanto mais maior a exigência dessa tecnologia, de uma internet, de um computador, de um celular de qualidade, né, que tenha aí uma internet que não caia, ou, né, que seja algo de custo baixo, mas que seja de qualidade. Então, nós vamos tendo a exclusão dessas pessoas, ou, às vezes, você acaba tendo essas pessoas acabam sendo incluídas, mas aí a ônus do governo, né, vamos colocar aí que cria programas assistenciais, programas de divisão de renda, para que essas pessoas não sejam tão excluídas, né? Talvez diminua-se a exclusão, minore essa exclusão, mas aí se cria talvez uma dependência de programas assistencialistas, neste exemplo que o professor passou, né? Nós podemos colocar aí também, né, numa questão de exclusão causada pela globalização, eu coloquei um exemplo da tecnológica, né, mas podemos colocar da saúde, né? Se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, ou como o nosso sistema único de saúde ela não consegue contemplar todos os medicamentos. Ah, eu posso trazer medicamento de fora? Posso, se eu tiver uma condição econômica adequada. Se eu não tiver, eu vou, de repente, precisar de um medicamento ou um tratamento que o poder público não vai me conceder. Eu também não irei conseguir, então minha qualidade de vida vai ser menor do que de umas pessoas que efetivamente estão engajadas, estão ligadas, estão dentro de uma sociedade efetivamente globalizada. Ah, professor, aqui o senhor está querendo dizer que talvez os países mais ricos tenham maiores benefícios. Provavelmente sim, pessoal, nesta questão, porque eles acabam acumulando mais riqueza. Mas também é errado a gente chegar a dizer, chegar a falar, chegar a pensar que nesses países também não haja essas desigualdades, também não haja estas exclusões. Né? Aí também numa questão de exclusão, se você não tem condições para fazer o transporte para fora, né, só fazer o transporte interno, você vai estar excluído também da questão da balança comercial, da questão da importação e da exportação. Né? Então, são várias facetas da globalização, né, trazendo aí, principalmente com um viés mais próximo do nosso conteúdo, da nossa matéria, do que nós vimos até agora, de questão de economia, né? A princípio na aula de hoje, tá? Apesar de ter sido mais uma introdução, né, parte histórica, conceito, os vários movimentos, né, as várias concepções aí de globalização.
Aí, nós vamos ter um último ponto, tá? A deglobalização, que seria a questão da globalização cultural. Então, vejam aí que nós temos um fluxo de pessoas muito grande, e nós temos um acesso muito grande às pessoas hoje pela rede social. Então, nós temos uma troca de cultura, uma troca de idiomas, uma troca de experiências, uma troca de conhecimento, que é positiva, porém, né, da mesma forma que é fácil nós conseguirmos ter todo este acesso, criminosos, né, narcotraficantes, traficantes de pessoas, acabam também tendo esta mesma facilidade de conseguir vítimas novas ou de conseguir mandar, né, no caso do narcotraficante, por exemplo, drogas para outros países. Então, mostrando aqui para vocês também as facetas positivas e negativas do que chamamos de globalização. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não? Bom, pessoal, o que eu havia programado para a aula de hoje é isso, então. Aí na próxima aula nós vamos, hoje foi mais geral, próxima aula nós vamos ver então questão de blocos econômicos, que é uma globalização, é a parte internacional, mas efetivamente mais voltado para a economia. E depois nós vamos ver aí a questão do multiculturalismo mais aprofundado e a questão de direitos humanos. Então, uma boa noite a todos, bom final de semana, nos vemos na próxima aula. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado, valeu.